A mente é o campo de batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra despotismos, os principados e potestades, contra os espíritos mestres, que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, sobrenatural, Efésios 6:12. Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso nesse verso nos informa que nossa guerra não é contra os outros seres humanos, mas contra o mal e os seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados, engano deliberado. O diabo é um mentiroso, Jesus chamou de pai das mentiras, e de tudo que é falso, João 8:4. E ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem uma estratégia para a sua guerra. E ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência, a insistência, né? Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa. Engano astuto. Uma fortaleza é uma área no qual somos mantidos escravizados em prisão em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. E aprendemos mais sobre essas armas mais tarde. Mas agora, note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha no qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo, na versão da Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Todas essas atividades se passam na mente. A mente é o campo de batalha. Portanto, daqui vemos, estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás, a mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortaleza em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados. E ele não está com pressa ao desenvolver esse plano para destruí-lo. A palavra de Deus diz que a nossa guerra é contra principados e potestades. Também se encaixa no nosso eu corrupto, no nosso lado rebelde, no nosso lado da nossa natureza caída. Porque os principados, potestades, os demônios, moradores dessa terra, agem através do nosso eu corrupto, do nosso nosso egocentrismo. Então, o nosso lado rebelde, aquele que quer viver longe, o nosso lado que quer viver longe de Deus. E os principados e potestades agem nesse lado eu corrupto em nossas vidas. E também agem através de pessoas e situações para nos destruir. Seja através de uma situação, de uma palavra, de um pensamento, de algum ataque que você passou, um sonho, algo que vai te doer muito, ele vai usar, entendeu? Vai te destruir. Então é contra o reino das trevas, a sua luz. Você tem que colocar isso em sua mente para usar as armas. Para usar as armas corretas, para você se defender e vencer a batalha. Porque isso não é brincadeira, gente. Tem gente que leva a brincadeira, não leva a sério a vida cristã. Só quem já passou pelo vale dos ossos secos, vale da morte, sabe como é que é você estar ali em uma guerra espiritual e não saber se defender. Estar ali passando um processo de dor e sofrimento. Então aí ela começa a tomar a atitude de se aprofundar na palavra de Cristo, usar as ferramentas de Deus, usar a palavra, a presença, a sabedoria de Deus para vencer as guerras espirituais dessa terra. Principalmente quando a guerra é na mente, como Joyce Meyer diz. Lançando os pensamentos mentirosos contra nós mesmos, contra as pessoas, ou contra situações que você está passando, ou contra as promessas de Deus, distorcendo, dizendo que isso não vai acontecer na sua vida, que as promessas de Deus são mentirosas, que Deus não existe, distorcendo a verdade de Deus. Uma vez que, eu vou tentar te explicar qual é o poder do seu pensamento. Por que é aqui que ele batalha? Uma vez que você acredita em uma coisa, um pensamento foi ali ativado, está concreto, está decidido, eu creio dessa forma. Uma vez que você crê dessa forma, tem já o seu ponto de pensamento, a sua opinião própria, você não volta mais atrás disso. A não ser que os fatos concretos te convençam ao contrário. Mas dificilmente alguém consegue voltar atrás daquilo que ela acredita, porque ela tirou conclusões através de fatos, às vezes muitos fatos, né, vários anos de estudo, para poder chegar nessa conclusão. Então ela fica com aquela certeza e tranca o coração para vir a verdade do Espírito Santo no coração dela. Nós temos que ter um equilíbrio naquilo que nós acreditamos. Então o nosso poder está aqui, que é o nosso coração, a nossa crença.
Se você não acredita, você não recebe. Porque a palavra de Deus diz: se creres no Filho, recebereis o Pai. Quem recebe Jesus, recebe a salvação. Quem crê. Crer é a fé, e a fé vem do ouvir, e do ouvir veio de palavras, de fatos, de coisas que convenceram a pessoa. Uma pessoa ela não crê, não acredita em algo que não convenceu, que não entrou no coração. O que entrar no coração? Não testificou, não deu a certeza para você que aquilo é verdadeiro. Não deu a clareza para você, não abriu a sua mente, seu entendimento. Então, quando você não crê, porque você não entendeu aquilo. Você não entendeu o texto, você não entendeu a situação. Então é preciso entender para você crer. Como diz a palavra de Deus, é necessário crer no Filho de Deus para ser salvo. Então eu creio, eu entendo e creio que eu preciso aceitar o Senhor Jesus para ser salvo. Então primeiro você ouviu, entendeu, creu e tomou atitude. Exatamente assim que funciona pra gente vencer uma guerra espiritual, uma batalha espiritual na nossa mente. Você precisa pegar a palavra de Cristo, acreditar no que está escrito e usar a verdade contra as mentiras do diabo. Para você vencer essa guerra. Eu sei que não é fácil, mas fique com a verdade de Deus para você vencer as batalhas, quando ela é na sua mente. Quando é espiritual, no seu espírito contra as suas forças, é necessário usar a presença, o poder, a glória de Deus. Por isso que o diabo batalha em nossa mente, porque é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Sem algo concreto dentro de você, um pensamento fixo, uma opinião formada, uma crença formada, você não consegue se mover para nenhum lado. É como estar uma cabeça só cheia de vento, entendeu? Vazio. Então sempre você vai ter uma direção do seu pensamento, ou de Deus, ou de você, né? Do seu coração ou do inferno. Então, você sendo atacado pelo inferno, você vai ser o quê? Direcionado por eles. Se você não ser forte o suficiente para você refutar essas mentiras e ficar com a verdade de Deus. Como a autora disse, ele nos estuda, né? As trevas nos estudam, porque eles existem há milhares de anos. Então, a partir do momento que você já começou a ser gerado lá no ventre da sua mãe, já começou a estudar todo o seu futuro, como seria, e aí ele já começou a planejar, colocar impedimentos no seu caminho, com certeza Deus dando o futuro já estava lá para te ajudar, quando você decidiu se entregar para ele, e ele começa a te estudar. O que é que dói em você, o que é que você gosta também. Porque ele pode usar o que te dói. Fala, mas isso não funcionou, então eu vou usar o que ela gosta. Então ele vai ver se vai funcionar. Ele vai ver que também isso não funcionou, porque nem o que gosta, nem o que dói vai funcionar. Então ele vai tentar usar o que as pessoas até, vai tentar usar outras ferramentas para te destruir através das pessoas, causando situações, vindo às vezes através de palavras, atitudes que venham te doer, situações que venham te dramatizar, percas, aonde tiver o seu coração. Como diz a autora, ele nos estuda, eles nos estudam. Então ele vai ver aquilo, aonde está o seu coração. Ele vai jogando as armas dele. Aqui não deu certo, ele vai no outro. E aqui também não deu certo, ele vai no outro. Ah, mas aqui ele tá pegado no carro, então eu vou tirar o carro dele. Ele tá pegado na família, então eu vou tentar destruir a família. Ele vai usar todos eles da família para destruir a família. Não, mas o coração dele está aqui, ó, no dinheiro, então eu vou tirar o dinheiro dele. Não, mas o coração dele está aqui no trabalho. Eu vou usar o chefe dele para sugar ele energeticamente o máximo, para ele não ter forças para viver para Deus. Não deve viver assim como uma pessoa cega espiritualmente, como se nada existisse, como se Deus não existisse, como se as trevas não existissem, e viver assim no automático. Porque nós estamos não no nosso habitat, a nossa casa é no céu, mas o habitat das trevas. Aqui está escrito em Efésios, como a autora disse, nossa guerra contra o principado e potestades. Dominadores dessa terra, dominadores da terra. Por que dominadores da terra? Porque a terra não é dos seres espirituais de Deus, mas das trevas. Eles são dominadores dessa terra, nós estamos no habitat dele. Então, enquanto nós estamos sendo luz nessa terra, nós vamos criar desavenças, nós vamos criar intrigas sem a gente querer. Então eles vão se incomodar, as trevas vão se incomodar conosco nessa terra. Então eles vão levantar sempre armas para tentar te destruir. Se o diabo usou uma mentira contra você, você vai usar a verdade de Deus a seu favor. Se o diabo usou uma situação contra você para tirar a sua força, você vai usar a palavra de Cristo dentro dessa situação, para você ganhar a sua força e continuar. Se o diabo usou pessoas, se traumatizou, você vai usar a favor a palavra de Deus, a oração, e também pessoas dessa terra para te ajudar a se curar e se libertar, e ser cheia e vencer as suas guerras espirituais. Um grande exemplo é quando Jesus foi tentado no deserto, quando ele ficou 40 dias, né, em jejum, para ser tentado, a ser provado por Deus, pelo demônio, né, mas enviado por Deus. E ele usou a palavra de Deus para poder vencer.
Então é isso que você precisa. Você precisa da palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa estudar a palavra, para que ela venha entrar no seu coração, você venha passar pelo processo de entendimento. O Espírito Santo vai testificando no seu coração, e quando você entender de fato, você vai conseguir colocar em prática. E a partir do momento que você colocar em prática, você vai estar refrutando o mal contra a sua vida, e ele virá com mais ferramentas, mais e mais ferramentas. Então você tem que sempre estar ali vigiando, observando quais são os planos malignos do diabo, para você fugir deles, que a palavra de Deus diz, né? Orar e vigiar, para que o Espírito não caia em tentação. Eu vou dar um exemplo em cima desse texto, para vocês dar a minha vida, aquilo que eu vivi com Cristo, para ajudar vocês. Eu sou uma pessoa muito observadora, né? E tentando encaixar uma coisa na outra, desde da minha infância, adolescência, até na fase adulta, até na atualidade, eu tenho muitas observações diferentes. Que as pessoas, realmente, elas são dominadas pela mente, pela palavra. O campo de batalha na mente. E todas as vezes, né, que eu tentava ajudar uma pessoa, levando a luz, o amor, a palavra, às vezes uma revelação de Deus, vinha mentiras dentro do coração da pessoa. Às vezes vinha pessoas distorcendo as verdades de Cristo. Às vezes nem era eu que era o instrumento que levava a verdade, mas o Espírito Santo dentro do coração dela, e vinha as mentiras do inferno contra essa pessoa. Por que é necessário dar tanto detalhe assim? Falar assim, é batalha na mente. As pessoas vão falar, mas é óbvio que é batalha na mente. Não é tão óbvio para muitas pessoas. As pessoas que ainda não têm a profundidade da palavra de Deus, ou entendimento do mundo espiritual, a maturidade, ela não vai saber que é batalha na mente. Ela vai pensar na religiosidade, entendeu? Ela vai achar assim, que o mundo, que a guerra, o ataque, é contra um espírito que está aqui. Ela imagina assim, aqui o espírito está aqui. E aí Deus vai estar aqui na frente dela, pronto. Ele vai proteger e nada vai atingir. Não vai chegar nada na mente dela, não vai chegar nada no coração dela, nada vai acontecer na vida dela, nada, o vento não vai tocar nela, a gripe não vai tocar nela, o inferno não vai tocar nela, nada vai acontecer com ela, né? As pessoas falam isso. Uma vez que Deus está em mim, em minha vida, nada me toca. Mas não é assim que funciona. Deus pode estar em sua vida, mas você sentir o mundo espiritual. Esse é o entendimento que muitas pessoas têm. Uma vez que eu tenho Deus, eu tô aqui, Deus aqui, e o inferno aqui. Então Deus está na minha frente, nada vai me tocar. A partir do momento que a minha fé é convicta, tenho fé e nada vai me tocar. Isso se encaixa em algumas situações, quando você tem o poder sim da situação, mas em alguns casos, em guerra, em níveis espirituais altos, você não tem o controle. Aí Deus é quem entra nessa guerra. E aí precisa você saber o passo a passo, as ferramentas certas, para você vencer a guerra de alto nível. Que muitas pessoas passam, o Espírito Santo não faz o trabalho dele por si só. Sozinho, sem você orar, sem você pedir. Se você não pedir, você não orar, se você não fazer a sua parte, que a palavra de Deus pede pra gente fazer, você não vai receber a proteção necessária. Mesmo recebendo a proteção necessária, que é a ação de Deus dentro da situação que você está precisando para te livrar, você vai sentir, porque você é um ser espiritual. Você não é só carne, você é um ser espiritual. Você vai sentir o mundo espiritual. As pessoas imaginam que Deus é um ser celestial que vai impedir de ela sentir todas as coisas da terra. Se for assim, ele vai te impedir de sentir tristeza, de você viver. Não, ele tem um livre-arbítrio. Né? As pessoas têm essa religiosidade na mente delas, que ela não vai sentir nada. E às vezes você pode pensar, é porque falta muita oração, falta jejum, falta presença. Às vezes a pessoa mais atacada que sente o mundo espiritual é a pessoa que mais ora, mais jejua, mais lê a palavra, mais obedece, mais é cheio. É uma realidade aqui pra vocês que eu tô falando. Então não tire esse pensamento de nada vai me tocar, não. Você tem que ter a consciência que você precisa das ferramentas de Deus. Você precisa estar sempre atento e cheio de Deus para poder colocar em prática aquilo que Deus vai falar pra você, usar contra o mal que você está vivendo naquele momento. Porque cada situação é uma ferramenta diferente. Resumidamente, né? Situações que eu vivi, que testifica o que a autora disse, né? Batalha contra a nossa mente. Então, às vezes, usa as palavras. Já vivi situações onde eu estava ajudando as pessoas e realmente ele vinha com as mentiras no coração. Deus precisando colocava uma verdade no coração dela, através, às vezes, dele mesmo, precisando estar agindo dentro do coração dela, ou através de mim, e aí ele vinha com a mentira. O Espírito Santo estava quase tentando ali, né? Entrar em ação conforme a vontade dele, mas vinha uma mentira. Eu lembro que eu estava ajudando uma moça onde o Espírito Santo começou a falar revelações para ela, conseguiu encher ela do Espírito Santo, e vinha pessoas, lançavam mentiras contra ela, diziam, não, tudo tá errado, não é assim que funciona, ou senão não confia nessa pessoa, ou senão é dela mesma, no coração dela, duvidando contra aquela verdade, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até uma pessoa que tem vários anos aí de cristã. Então, eu me lembro de uma outra situação que eu passei, que eu estava sendo atacada espiritualmente por obras de feitiçaria, anos atrás, em 2015, por aí. E eu fiquei internada, né, à beira da morte, eu ia morrer mesmo. Só que aí eu fiz a minha oração de arrependimento, pedi chances pra Deus e
Deus enviou uma pessoa para mim no hospital. Eu me lembro que apareceu impedimentos para a verdade chegar até mim, para a libertação chegar até a minha vida. Onde pessoas diziam, não confie nessa pessoa, não receba essa pessoa, ela não é do bem, ela não vai fazer bem para você, sendo que é uma pessoa que veio para trazer a verdade para mim, entendeu? Então eu repreendi, não aceitei e eu fechei todas as portas e essa pessoa conseguiu, com muito impedimento, chegar até mim. A verdade chegou e o livramento de morte chegou até a minha vida. Então, quando você está atento à palavra de Deus, você consegue abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar para você naquele momento. Em todas as situações que você está passando, você vai buscar a direção de Deus, para você agir com sabedoria nessa situação. E esse é o vídeo de hoje, que você use a palavra de Deus para você vencer as batalhas espirituais. As pessoas não usam, elas se escoram nas pessoas, no entendimento das pessoas. Ela não procura pagar o seu preço para conhecer Deus e ter intimidade com o Espírito Santo, para poder ter conexão com Deus, que isso é a base para a salvação dela, que é o básico do básico. Elas não fazem, a maioria das pessoas. Elas não fazem o básico do básico para a salvação delas. Então as pessoas precisam acordar e ter consciência. Eu preciso se conectar com Deus. Eu preciso fazer o básico da minha salvação. Eu preciso ter consciência que eu preciso guerrear com a verdade e com a presença de Deus.